Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nuri. João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais. Não, doe pro tio. Este canal precisa de você. O tio está sorteando 120 livros por mês, 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui. Pix, assim disse o João, @gmail.com. A partir de R$ 5 você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem Apoia-se, tem Padrinho, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342. Então manda o PayPal. Tem PayPal também no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Lavra Palavra. Nós queremos começar aqui, o pessoal já está entrando, mas estamos querendo, primeiro de tudo, agradecer a presença de todos vocês que estão nos assistindo e que vão nos assistir, né, no lançamento deste aqui pequeno grande livro, que é o Revolution Entrevista Alisson Mascara, que a gente acabou de publicar pela nossa editora Lavra Palavra, né. Esse pequeno livro ele é composto de uma entrevista que o professor Alisson deu ao Revolution, de uma outra entrevista que é um pinga-fogo, uma entrevista antiga, mais rápida, né, com perguntas mais rápidas, e de mais dois textos da Juliana Magalhães e do Lucas Balcone sobre o pensamento e as ideias do professor Alisson, né. Eu acho que essa entrevista em especial ela é muito importante porque ela, de certa forma, marca o ascenso de ideias mais radicais, né, na política brasileira e na nossa região toda aqui na América Latina na última década. E acho que estabelece alguns pontos fundamentais para a gente se pensar uma política da transformação atualmente, no nosso, obviamente, século XXI, na nossa região, né. Nós, do Lavra Palavra, estamos duplamente felizes com essa obra, não só porque a gente espera que seja o primeiro de muitos livros que o professor Alisson vai publicar com a gente, mas também porque é o nosso primeiro livro em parceria com o Revolution, que é esse podcast tão importante atualmente para os debates do nosso campo político e que também é filho das angústias da década passada, né? Assim como o Lavra Palavra foi, em 2015. Então, hoje nós temos o prazer aqui de contar com a presença do professor Alisson Leandro Mascaro, que é professor da Faculdade de Direito da USP, autor de Estado e Forma Política, Crise e Golpe, Crise e Pandemia, todos pela Boitempo, e do Filosofia do Direito, que é um livro mais didático, né, para a área do direito, dentre tantos outros livros. É uma grande honra. Boa noite, professor. Boa noite, querido Daniel. É uma alegria muito grande nesta noite estar aqui com você, com todas e todos que estão nos acompanhando, e também com a professora Juliana Magalhães, professor João Carvalho, professor Lucas Balcone e professor Carlos Rivera Lugo, lá de Porto Rico, que nos dá uma honra imensa da presença na noite de hoje. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito emocionado com este livro, estou muito feliz com este momento. Foram presentes e surpresas muito especiais. A entrevista conduzida pelo João Carvalho no Revolution, seu texto de apresentação ao livro, o texto de orelha do nosso querido Daniel Fabre, que escreveu com muito carinho esse texto de orelha,
as apresentações das minhas ideias, das minhas obras, escritas por Juliana Magalhães e Lucas Balcone, são os textos que fecham um livro. Também o texto muito especial de quarta capa de Carlos Rivera Lugo, um texto que me deixa muito honrado, e também a participação muito especial do Revolution na figura de Jones Manuel e Zamiliano, que conduziram com João Carvalho a entrevista original que deu base a este livro, e também ao Gabriel Landi, do próprio Lava Palavra, que junto com todos eles procedeu a essa segunda entrevista, que não está disponível na internet, ela só está no livro, que é a entrevista do Pinga Fogo. Eles me dão uma frase ou um tema, eu tenho que dar uma resposta em uma linha, uma resposta muito telegráfica. Então, todos vocês que contribuíram muito e foram muito especiais para este trabalho, também aos capistas, aos diagramadores da própria Lavra Palavra, a toda a equipe do Lavra Palavra, a toda a equipe do Revolution, todas e todos vocês, obrigado. Esta noite é uma noite de muita felicidade, uma noite onde nós comemoramos o lançamento deste livro, que me deixa muito emocionado. Que ótimo, professor. A gente fica feliz, é uma honra da nossa parte também. Bom, para continuar, então, apresentando quem mais está aqui com a gente hoje, nessa noite, né? A gente tem a presença também da Juliana Paula Magalhães e do Lucas Balcone, que são coautores do livro, como disse o professor, autores de 2 artigos que constam também dessa impressão. A Juliana Paula Magalhães é doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da USP e é autora da obra Marxismo, Humanismo e Direito, Althusser e Garrodi, uma obra publicada pela editora Ideias e Letras. O Lucas Ruiz Balcone é doutorando em Teoria Geral do Direito e Filosofia também na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e é autor do livro Direito e Política em Deleuze, também pela Ideias e Letras. Boa noite para vocês. Nós temos ainda aqui o nosso querido João Carvalho, que é um militante comunista, educador popular, historiador, mestre em História Social pela USP, doutorando em História Social da Cultura pelo FMG, e claro, como já dito também, é co-criador do podcast Revolution, fundador e primeiro presidente do Sim de Itamaraty. Obrigado pela presença, João. Boa noite. E para completar o time, nós temos aqui o professor Carlos Rivera Lugo, também como dito pelo professor Alisson, que é um grande pensador de Nuestra América, da nossa pátria grande, e nos fala diretamente de Porto Rico, no Caribe, essa região que é a irmã gêmea da nossa região América do Sul, né? Temos muito em comum. E o professor Rivera Lugo é catedrático aposentado de Filosofia e Teoria Geral do Direito e decano fundador da Faculdade de Direito Eugênio Maria de Hostos, de Porto Rico. Ele leciona também na pós-graduação da Universidade de São Luís Potosí, no México, e é autor aqui no Brasil do livro Crítica, Economia e Política do Direito, que eu tive o prazer de traduzir também para Ideias e Letras. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Bom, antes de passar a palavra para vocês falarem um pouco mais sobre o livro, sobre a obra do professor e as ideias, né? Então, nessa obra, eu gostaria de lembrar para quem está nos assistindo, curtir nossa página no Facebook, nas demais redes sociais que tiver interesse, né? E para visitar também o nosso site, a nossa livraria virtual, conferir aí os livros que nós lançamos no ano passado, que foi o nosso primeiro ano de editora, que estão aqui, né? Com muito orgulho, temos o Henri Lefebvre, o Pensamento de Lenin, temos uma coletânea de escritos de juventude do jovem Lenin, que também estão muito interessantes. Temos o Contribuições Psicanalísticas a uma Política dos Afetos, que foi feito em organização pelo professor Ivan Estevão e Sérgio Prudente, que é muito interessante, também tem aí no Facebook e no YouTube a live de lançamento, que foi muito interessante. E aqui também, por último, o livro com os discursos do Malcolm X, do último Malcolm, né, que era um Malcolm mais revolucionário, que ficou muito interessante, também foi feito em parceria, no caso, com a revista Clio Operária. Depois confiram lá. Vocês vão encontrar lá também alguns livros da nossa parceria com o Instituto Caio Prado Júnior, como esse do Dalcídio Jurandir, que é alegadamente o único romance proletário digno de renome da história do Brasil, muito interessante. E outros, por exemplo, também como esse do Isaac Rubin, que é muito importante, livro da crítica econômica marxista, A Teoria do Dinheiro em Marx. Vamos lá ao livro de hoje, então.
Eu acho que quem pode começar falando, então, é o João Carvalho, que é quem escreveu a apresentação do livro, né? E vocês, caso tenham perguntas, vão mandando aí no chat que a gente vai depois compilar para passar para eles, tá bom? É isso. Por favor, João. Gente, primeiramente eu quero agradecer, né, ao convite que eu tive aqui hoje para participar dessa live de lançamento, né? Agradecer a Juliana, agradecer ao Daniel, ao professor Carlos Rivera Lugo, ao Lucas Balcone, ao Alisson, nosso mestre de todos nós aqui, não somente que estamos aqui, mas também daqueles que estão vendo, né? E eu vou aproveitar esse tempo que eu tenho aqui para falar principalmente de como aconteceu este encontro, né, entre eu, o Alisson e o Revolu Show, e como que isso foi muito importante para o Revolu Show e foi um marcador de águas, de fato, um grande visor para nós. Né? Em que sentido? O Revolu Show é um podcast que eu co-criei junto com o Zamiliano e com o Diego. O Diego, infelizmente, no dia não pôde estar presente. Né? E quando a gente criou esse podcast, a gente tinha vislumbramos, né, um aparato a ser tomado, que era exatamente desse tipo de comunicação midiática. Eu gosto de pensar que se Lenin tivesse vivo hoje, Lenin estaria no TikTok. Lenin estaria usando todo e qualquer, né, aparato midiático que ele pudesse para dar boa consecução à vitória da Revolução, e foi isso que a gente fez quando a gente criou o Revolu Show. Criamos, assim, muito com uma expectativa de conseguir ampliar um público que nós já tínhamos dentro dos circuitos, né, de militância revolucionária, mas nunca imaginando que chegaria no tamanho que chegou. Hoje, alguns anos depois da criação do Revolu Show, nós celebramos esse ano nosso 100º episódio. Nós estamos com um total de mais de 4 milhões de downloads do podcast, o que nos torna hoje, né, o maior podcast da esquerda revolucionária no Brasil. Isso foi uma construção, e essa foi uma construção que passou desde o começo pela obra do professor Alisson. Um dos nossos primeiros episódios foi o episódio sobre o Crise e Golpe. Né? Na época, o professor Alisson estava com algum compromisso, a gente tinha uma agenda fechada com a Boitempo, eu tentei com a Ivana o contato e não conseguiu, né? E não houve o fortuito do encontro, né? O que eu acho autosserianamente muito irônico de como que isso aconteceu a posteriori. A gente continuou com esse sonho de fazer um episódio com o Alisson, um sonho esse que a gente realizou no nosso episódio 75, de junho de 2020, né, que foi o episódio As Encruzilhadas da Crise e da Pandemia, justamente quando o professor Alisson lançou o opúsculo que ele lançou pela Boitempo, Crise e Pandemia, que assim que saiu, eu virei para a Mariana Boitempo e falei, me manda ontem para eu ler antes de ontem, que eu tenho muito interesse. Eu li o livro, literalmente assim, numa sentada, é um livro delicioso de ler, um artigo delicioso de ler, e que, infelizmente, envelheceu maravilhosamente bem. Porque as coisas se recrudesceram, né, de uma forma distópica, bizarra, que hoje aqui nos encontramos, né, mas a verdade é que hoje, cada dia mais, a nossa luta vai se tornando mais fácil a médio prazo, porque temos mais braços que nos dão os braços nessa frente de batalha. E eu gosto de crer que esse episódio em específico, que gerou esse livro, que hoje nós estamos fazendo a live, que depois vocês vão estar tendo o prazer de ler em casa, foi um pedaço muito importante disso. Esse episódio, ele é o episódio mais ouvido do Revolu Show, hoje em dia, ele passou todos os outros e é o episódio mais ouvido do Revolu Show. Mas o que impressiona desse episódio foi a velocidade do espalhamento. Porque, assim, episódios que têm cauda, eles vão crescendo com o tempo. Se eu faço um episódio sobre China, as pessoas sempre querem saber da China. Se eu faço um episódio sobre Cuba, as pessoas sempre querem saber de Cuba. Esses são episódios que têm cauda. O episódio era um episódio muito específico sobre a crise e a pandemia, mas ele se tornou um episódio com cauda e ele se espalhou como nunca tinha se espalhado. Esse episódio de hoje, ele já passa da casa de 100 mil downloads, há muito já passou dessa casa. Nós estamos nos aproximando para chegar
provavelmente em fevereiro ou março, na casa de 200 mil downloads desse episódio. E ele nos mostra muito como que esse ferramental prático o professor Lugo dedica a vida inteira à cátedra. As horas que o professor os 100 mil downloads, os 200 mil downloads de uma palestra de 2 horas, eu estou falando aqui de uma quantidade de horas aula que foi espalhada em pelo menos 105. E para que eu alcançasse isso dentro das fronteiras da academia, João, a gente está com um pouco de falha no seu microfone. Desculpa, vou segurar ele que tá quebrando aqui. Ah, parou de novo. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Agora voltou. Agora que a gente conseguiu transformar isso num livro, a gente dá uma nova perenidade ao episódio. Quando eu peguei para transcrever o episódio, eu transcrevi esse episódio à mão. Eu particularmente falei assim, não vou passar para ninguém, que eu não quero que tenha erro, eu já quero deixar bonito, editado num ponto que seja digno de eu entregar para o professor. Eu fiz esse trabalho à mão e faria de novo, e se alguém me falasse assim, faz mais 10 vezes, eu faço 11. Essa é a alegria que eu tive com esse episódio. Quem já ouviu as palestras do Alisson sabe o quão brilhante, o quão candente ele é em cada palestra que ele dá. Eu nunca vi uma palestra do professor Alisson que não fosse maravilhosa e que não fosse dada com corpo e alma, com linfa, com suor e com sangue. Porque a dedicação do professor Alisson à revolução, à construção de um horizonte revolucionário, é uma dedicação de uma vida inteira. E isso transparece, não só na entrevista, transparece no Pinga Fogo, e todos nós que tivemos a alegria de escrever sobre a obra do professor Alisson, falamos com o mesmo entusiasmo que nos é passado por ele. Eu quero aproveitar essa live para falar disso, para falar desse sentimento que o livro esbanja. Né? Se a gente for pensar em Althusser, a gente vai pensar no marxismo como uma ciência, mas existe um quesito humano que transborda na fala, a cada fala do professor, e que também aconteceu, gosto de acreditar, na minha apresentação, e tenho certeza que aconteceu tanto no texto da Juliana quanto no texto do Lucas, que inclusive eu achei a ideia de abordar por um corte de obras e por um outro corte das ideias fundamental para a gente poder começar a entender melhor, né, o que é o pensamento mascaro, né, que é algo que nós, brasileiros, temos que ter muito orgulho, que está sendo deixado para as construções revolucionárias do futuro. Nesse sentido, vou passar a palavra para os meus queridos camaradas que aqui estão presentes, falando mais uma vez da alegria, da profunda alegria que eu tive de participar da concepção desse pequeno livro, que é um pequeno livro que traz uma grande mensagem e que eu recomendo a todos que nos estejam vendo agora que adquiram esse livro, porque vale muito a pena. Obrigado. Puxa vida, obrigado, hein, João? Belo comentário. Bom, gente, vou passar então agora para o professor Carlos Rivera Lugo. Infelizmente nós não temos tradução simultânea, mas acredito que é uma tarefa revolucionária do nosso tempo e da nossa região, aprender a nos entender, quem sabe o portunhol seja o futuro. Vamos lá. Bueno, trataré de falar devagar, de hablar lo más despacio posible para que puedan captar mis palabras y las ideas que quiero compartir con ustedes en la tarde de hoy. En primer lugar, me siento profundamente honrado y muy alegre, ¿verdad? De estar compartiendo hoy aquí en esta actividad con ustedes y muy especialmente con Alison,
con Juliana, con Joan, que acabo de conocer, con Lucas, que ya nos conocíamos, y con ya un viejo amigo, casi, igual que Allison, el compañero Daniel Fabre. En primer lugar, tengo que felicitar tanto a Joan como a Daniel y el propio Allison, que es el objeto, ¿verdad?, el centro de la entrevista, por esta idea de publicar este intercambio, ¿verdad?, que se da entre los que lo entrevistan, especialmente Joan y el compañero Allison. Yo hasta ahora había escuchado a Allison fundamentalmente en el contexto académico, universitario. Me voy a atrever a diferir un poco de Joan en el sentido de que en esta ocasión yo escuché un Allison que hablaba del corazón, ya no demasiado preocupado por la sistematización ordenada de un pensamiento que hay que transmitir en un foro académico que tiene sus reglas, sino que Allison se encontraba en un ambiente mucho más de confianza, mucho más familiar, con un Joan que ciertamente veo por su t-shirt, su camisa y por una fotografía de un libro que veo allá en el fondo, ¿verdad?, que es gran admirador de un pensador que fue muy influyente en mi generación, que es Mao Zedong, ¿verdad? Y esta entrevista yo la leo y la verdad que realmente me emociona, me produce emoción. Me produce emoción precisamente porque, al igual que un gran pensador, ¿verdad?, con el que yo he trabajado en el pasado, Jean-Jacques Rousseau, siempre he entendido que siempre se piensa mejor cuando no se parte exclusivamente de la razón, sino también fundamentalmente del corazón. El corazón tiene una manera de permitirnos apalabrar con mucha más pasión y fervor unas ideas que solo se pueden comunicar de esa manera. Yo soy de una generación, la del 68, que ciertamente vivió una relación con la teoría un poco distinto de lo que tiende a existir hoy en día. Para nosotros la relación de la teoría era la que fundamentalmente enseñaba Mao Zedong, ¿verdad? O enseñaba el propio Lenin, es decir, o las tesis, ¿verdad?, sobre Feuerbach de Marx. La teoría revolucionaria no era para desarrollarse en la academia, sino era para desarrollarse a través de una práctica revolucionaria. Teoría y práctica se mediaban mutuamente, se mediaban dialécticamente, ¿verdad? Y en ese periodo, ciertamente, hubo toda una producción teórica en América Latina procedente de las luchas revolucionarias que se dieron en nuestra región a partir de la Revolución Cubana. Y Brasil, no hay duda, fue uno de los países donde se dieron unas luchas más intensas
Y con el agravante que cuando la teoría está vinculado a una práctica revolucionaria, pues ciertamente no son tratados los que se producen, sino normalmente van a ser ensayos, artículos, discursos, mensajes, y se repite un poco la historia de América Latina, porque la historia también, las guerras de independencia tuvieron como figuras centrales en términos intelectuales las personas o los líderes de las guerras. Por ejemplo, Simón Bolívar. Simón Bolívar nunca escribió un tratado en su vida. Y por eso a veces los europeos tienden a pensar que América Latina nació sin el pensamiento, ¿verdad?, de unos grandes intelectuales, ¿no? Porque nuestros intelectuales, Bolívar, Martí, etcétera, tuvieron que también hacer la guerra contra los europeos y contra la dominación colonial europea. Ahora, después de la represión que se da en los 70s, ¿verdad?, contra el movimiento revolucionario en América Latina, y que ciertamente produce una especie de reflujo histórico, el desarrollo de la teoría marxista, de la teoría revolucionaria, básicamente se va a mover hacia las universidades, hacia los centros de investigación. Y yo creo que, aunque eso fue bueno, yo creo que las universidades y los centros de investigación cumplieron una función muy similar a la de los monasterios durante la Edad Media en Europa, cuando se pretendió prohibir toda una serie de libros y literatura y autores, incluyendo Platón, Aristóteles, etcétera. Y es en los monasterios donde se van a dedicar a proteger las ideas, a seguirlas cultivando, en espera de que nuevamente las ideas puedan volver a la calle, puedan volver a la lucha militante, ¿verdad? Y yo creo que una de las razones de la debilidad estratégica que hemos, y esto es algo sobre lo que estoy escribiendo ahora, de la debilidad estratégica relativa que ha habido del proyecto revolucionario en América Latina en los últimos tiempos, yo creo que tiene que ver algo con esto, ¿verdad? Que la teoría que se está produciendo fundamentalmente está ajena, si se quiere, a la militancia, a una militancia revolucionaria o una militancia política. Y cuando yo digo revolucionaria, no estoy hablando necesariamente a que Allison tenga que salir, irse a la clandestinidad y tomar las armas, ¿verdad? No es eso, ¿verdad? Yo creo que lo que hace los revolucionarios es hacer en cada momento lo que cada momento exige que se haga en términos de transformación radical de la sociedad. En esta, y por eso a mí me emocioné con esta entrevista, porque yo vi en Allison un ejemplo del intelectual que se inicia en el mundo académico, pero que ya en su compromiso, ¿verdad?, transita hacia otro tipo de compromiso, un compromiso militante que entonces, y voy a tratar entonces de acabar ya mismo, ¿verdad? Un compromiso militante que lo obliga a hablar sin pelos en la lengua. Yo no sé si esa expresión existe en portugués, pero hablar sin ocultar nada, ¿verdad? Y se atreve en ese sentido a hacer una crítica a lo que yo considero es una de las mayores crisis
en la izquierda latinoamericana hoy, que es una especie, ¿verdad?, de fetichización de las instituciones democrático-burguesas, tanto la forma política estatal como la forma jurídica, y donde a veces la izquierda demuestra más interés de defender estas formas e instituciones burguesas que la propia derecha, Es la izquierda la que también se sorprende, ¿verdad? Se alarma cuando se usa el Estado de Derecho, se usan los tribunales o se usa el poder legislativo para reprimir, ¿verdad? Para reprimir y encarcelar a dirigentes de la izquierda. Cuando realmente el Estado, como el derecho, ¿verdad?, en última instancia están ahí para eso, para garantizar la reproducción, ¿verdad?, del orden capitalista. Y en la medida en que alguien, o una persona, una fuerza, represente un peligro, una amenaza a ese control, ¿verdad?, a esa reproducción continuada, pues obviamente el sistema va a utilizar todos los instrumentos a su alcance, ¿verdad?, para reprimirlo. Y el derecho no es otra cosa que la guerra por otros medios, la guerra de clases por otros medios. Es igual que la política, ¿verdad? Es la guerra por otros medios. Y yo creo que, y en ese sentido, me encantó la honestidad, la especificidad, ¿verdad? Fue directo, Allison, en llamarle la atención a una izquierda demasiado de tibia, que se ha olvidado que la transformación no puede ser en función de ver cómo se logra que opere mejor el propio capitalismo, sino el reto verdadero es cómo transitamos hacia un modo de socialidad, hacia un modo de producción, un modo político que realmente supere ya, ¿verdad?, el sistema capitalista y todas sus contradicciones. Y yo creo que ciertamente acabamos de pasar por un periodo histórico, el del progresismo en América Latina, donde tuvimos una serie de experiencias que yo creo que tienen que ser analizadas, evaluadas con toda honestidad por parte de la izquierda. Lo mismo que ha pasado en Brasil, luego de Lula y Dilma, para sacar lecciones, y darnos cuenta de que lo que ocurrió en Bolivia durante todo un año, lo que está ocurriendo en Ecuador, lo que ha ocurrido también en los últimos años en Brasil, ese efecto de un reformismo desbancado, de un reformismo que realmente no está aprovechando o no está permitiendo aprovechar las oportunidades históricas que se van presentando para activar procesos de cambio mucho más radicales. Así que yo, pues nada, en ese sentido yo felicito de todo corazón a Allison. Cuando yo leía esa entrevista, a veces algunas de sus palabras yo decía, si yo podría decir exactamente lo mismo. Y en ese sentido, reitero, para mí, a partir, ¿verdad?, de los últimos trabajos de Allison, estamos viendo ya un intelectual claramente militante, claramente revolucionario,
cuyo compromiso ya no es solo teórico, sino también práctico. Y por eso, pues, yo creo que solo auguro, ¿verdad? Una mayor pertinencia, ¿verdad? De todas sus ideas y yo agradezco, ¿verdad? Que en ese sentido personas como Juliana, Lucas, Joan, Daniel, pues se estén preocupando por sacar a las calles esas ideas que pongan en entredicho, ¿verdad? Y confronte las ideas reformistas que siguen prevaleciendo al interior de la izquierda en Brasil. Muchas gracias. Esse é o professor Carlos Rivera Lugo. Nossa, muito obrigado, professor. Como sempre, suas intervenções fazem a gente refletir, nos dão alento, coragem. Sempre lembro de uma oportunidade que nós estávamos entrando na reunião do comitê jurídico da Claxo, e o professor me disse, né, a ser pensar, a ser reflexionar, Daniel. Essas são as suas intervenções e são um modelo, a meu ver, para todos nós. Bom, agora vamos com a professora Juliana Magalhães. Boa noite a todas e todos. É uma alegria imensa estar aqui nesse evento com todas e todos vocês. É uma honra muito especial. Quero cumprimentar aqui quem nos assiste e quero cumprimentar também essa mesa virtual tão especial que está aqui presente. É uma honra estar compondo essa mesa virtual aqui. Eu quero agradecer ao Lavra Palavra Editorial, na figura aqui do meu querido Daniel Fabre, por toda essa organização desse evento de uma maneira tão especial, tão cuidadosa, por todo esse trabalho editorial da equipe do Lavra Palavra, que realmente é uma conquista para o pensamento crítico, para o pensamento marxista, esse avanço dessa editora tão especial, o Lavra Palavra, que já desenvolve um trabalho de longa data de divulgação do pensamento crítico e agora com a editora. Realmente é um momento muito feliz. E eu fico muito honrada de estar aqui nesse evento, então eu quero agradecer ao Daniel, querido, que fez o texto, inclusive, de orelha, né, dessa obra, o brilhante texto aqui, dessa obra que estamos aqui lançando juntos. Eu quero cumprimentar o querido João Carvalho também, que eu já tive a oportunidade, a honra de ter sido entrevistada pelo João num Revolution muito especial. João sempre muito gentil, um brilhante anfitrião, e um brilhante intelectual marxista, também é uma honra estar aqui na sua companhia, João. Meu querido Lucas Balcone, Lucas, que já lançamos livros juntos, mais uma vez estamos aqui, os nossos livros, e agora juntos também nesses textos, então muito feliz também de compartilhar esse espaço com o meu amigo Lucas. E também com o professor Carlos Rivera Lugo, é uma honra tê-lo aqui, professor. Já tive a felicidade, a honra de resenhar um livro do professor Carlos Rivera Lugo. É uma grande referência intelectual do pensamento crítico para todos nós. Fico muito honrada também de estar aqui compartilhando esse espaço com o professor Carlos Rivera Lugo. E também quero aqui destacar, né, a presença do astro da noite, que é o meu mestre, Alisson Leandro Mascaro, dado que o livro de ponta a ponta, de capa a capa, esse livro que ora se lança, representa, assim, um conjunto de homenagens que cada um de nós colocou, desde o professor Carlos Rivera Lugo, do alto da sua experiência, em um texto que muito me emocionou quando eu li a quarta capa desse livro. Eu fiquei muito emocionada pela beleza das palavras do professor Carlos Rivera Lugo, ao se referir ao professor Alisson, homenageando e colocando, né, comparando ali a um profeta bíblico, fazendo essa analogia muito feliz, de uma beleza muito grande, esse texto de quarta capa do professor Rivera Lugo, e destacar esse conjunto dessa obra, né, que desde a capa tão cuidadosa, que é baseada justamente em um quadro que foi feito também em homenagem ao Alisson, um quadro feito por um artista, né, Moisés, e foram muito felizes, o editorial Lavra Palavra, de colocar esse detalhe e lançar e fazer essa capa belíssima, destacando essa obra de arte, que também é uma homenagem ao Alisson, e passando pelos textos que compõem esse livro aqui. Então eu queria já colocar também o texto de apresentação do João Carvalho,
que é um texto brilhante, que ele ressalta as ideias do Alisson, ressalta o pensamento do próprio Althusser, as bases que fundam o pensamento do Alisson, em certa medida. Então, o João foi muito feliz nessa apresentação, brilhante texto. E o meu querido Lucas também, quando ele trabalha as obras do Alisson, e ele também destacar um aspecto do texto do Lucas, quando ele lembra o professor Fernando Mourão, para encerrar o seu texto, né, de uma maneira muito bonita, colocando ali um texto, um prefácio, um prefácio, né, que o professor Fernando Mourão fez ao livro de Sociologia do Direito do Alisson, e o Lucas destacou muito bem para encerrar o seu texto. E esse livro, né, ele conta também com a participação do pessoal do Sinistra Máquina de Memes, porque o nosso mestre Alisson já alcançou aqui a cultura pop, então já virou meme, né? Então ficou muito legal essa sacada do Lavra Palavra Editorial de colocar os memes também ao final do texto. Achei muito, muito interessante isso e muito rico, né? Porque realmente é uma maneira de homenagear o Alisson e também de divulgar as ideias dele. Eu acho que isso é algo central. E é bem interessante, né? Quando nós também temos esse livro em mãos, tem um pinga-fogo, né? Um pinga-fogo inédito aqui, que foi publicado também, que não é, porque aqui eu estou caminhando por todos os principais aspectos do livro. E quando nós vemos também esse pinga-fogo inédito, com as ideias, com perguntas e respostas, né, feitas ali pelo João e pelo Daniel, é muito interessante, porque essas perguntas e respostas rápidas, que o Alisson vai respondendo, né, de uma maneira bem breve, esse pinga-fogo, é muito interessante para que nós possamos ter um panorama também das ideias do próprio Alisson e também ver o quanto o seu conhecimento abarca ali várias áreas. Então, para o leitor é bem interessante. Com certeza, quem tiver acesso ao livro vai gostar muito também desse pinga-fogo. E a entrevista, né? A entrevista que todos e todas realmente, acredito que vários aqui já ouviram, mas é muito legal ter essa entrevista transcrita, transformada nesse formato de livro. Inclusive, eu achei bem interessante quando eu ouvi, quando o livro foi anunciado, o lançamento desse livro, algumas pessoas comentaram assim, né, pesquisadores de mestrado, de doutorado, que tinham ouvido a entrevista, mas disseram assim, agora eu tenho como citar essa entrevista, porque antes a pessoa sabia, tinha ouvido a entrevista no Revolushow, mas aí teria que fazer a citação na sua tese, ou na sua dissertação, na sua tese, ali com o podcast, né, ficaria mais complicado. E aqui, transformado em livro, até facilitou a citação. Eu vi esse tipo de comentário de vários pesquisadores. Então, para vocês perceberem a importância e o alcance dessa entrevista, né, que foi muito bem conduzida também. Eu destaco aqui o papel dos entrevistadores, né, o Zé Emiliano, o João Carvalho, o Jones, muito bem conduzido, e o Alisson com o seu brilhantismo que todos nós conhecemos, e isso transpareceu muito nessa entrevista, que realmente tem um impacto fundamental para pensar o nosso tempo. E eu tive a honra de contribuir com esse livro, com um texto falando sobre as ideias do Alisson, trazendo um panorama geral sobre as ideias dele, colocando, né, 3 pontos fundamentais, e é uma tarefa hercúlea falar sobre as ideias do Alisson em um pequeno artigo, mas foi algo que eu busquei fazer, colocando, né, tanto as reflexões do Alisson sobre a filosofia do direito, a crítica do direito, do Estado, do capitalismo, que está presente também no pensamento do Alisson, e o olhar que o Alisson tem para a realidade brasileira, o olhar realmente que ele tem para a formação social brasileira. Eu acho que isso é fundamental, porque o interessante, né, do pensamento aqui, destacando o astro aqui da noite, que é o Alisson, que nós estamos aqui falando das ideias dele aqui em conjunto, e cada um aqui contribuiu de uma maneira para que essa obra viesse à luz. Quando nós pensamos a atividade intelectual, o professor Rivera Luco já destacou isso na sua fala, essa junção de teoria e prática, e é interessante notar também a aplicação desse ferramental teórico crítico à formação social brasileira, que é algo que
também está presente na obra do Alisson desde a sua juventude, desde a sua tese de doutorado. Ele já vai trabalhar a realidade brasileira lá na crítica da legalidade. Então, é interessante esse olhar também para a realidade brasileira, e eu coloquei um pouco disso também no meu artigo, e demonstrando, né, a originalidade, que eu acho que é isso que é central, do pensamento do Alisson, que se faz presente como intelectual incontornável do nosso tempo, que é meu mestre. Eu tive a felicidade de ter sido orientada pelo Alisson no mestrado, no doutorado, e ainda é a minha grande referência intelectual. Então, eu acho que esse livro realmente é um marco histórico, é uma honra participar desse evento, dado que realmente nós aqui estamos deixando aqui, pode ser que as nossas palavras, né, tudo que o Alisson colocou, tudo que nós aqui temos em comum, todos que compomos essa mesa virtual, temos em comum o fato de comungarmos o mesmo horizonte de mundo, né? Então, todos comungamos esse horizonte de transformação social. Pode ser que seja uma garrafa lançada ao mar, pode ser que apenas no futuro surta o efeito que nós esperamos, mas também pode ser que haja um encontro aí de condições e essa realidade de transformação social que o Alisson tanto apregoa, né, possa se fazer presente. Então é isso, eu quero agradecer muitíssimo e quero aqui deixar a minha homenagem ao meu mestre Alisson, que merece todas as honras pelo brilhantismo da sua obra. Maravilha, obrigado, Ju. Obrigado pelos comentários. A Juliana tocou num ponto que é verdade, eu esqueci de falar no começo para vocês. Tem essa página Sinistra Máquina de Memes, desses colegas nossos. Tem vários memes muito bons, alguns deles do professor, e estão aqui no livrinho no final também, para a gente tirar uma onda também. Então, sigam eles também aí nas páginas, que é um pessoal muito bacana. Vou passar agora a palavra para o professor Lucas Balconi, tá bem? E depois para o encerramento com o professor Alisson. A gente ainda não recebeu muitas perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta a ser feita, é só mandar no chat que a gente vai selecionar para depois passar para ele, tá bem? Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas. Bom, é uma alegria, né? É uma honra, é uma alegria imensa a gente poder participar de um evento tão distinto como esse, né? Estando do lado do meu grande mestre, Alisson Mascaro, né? Que muito prazer, eu pude fazer um pequeno texto, né, dentro do tamanho da obra do professor, né, que espero que tenha ficado aos pés, né, que ele tenha gostado um pouco. A minha é uma certa homenagem que eu faço, foi um trabalho de fôlego. Ao lado do professor Carlos Ribeira Lugo, que também é um marco teórico para mim. Estou estudando a obra do professor já há algum tempo, né? A gente tem ali algumas similaridades em termos de pensamento, de conceito, de categoria. Então, um prazer enorme e imenso poder fazer um evento com ele, escrever um livro, né, junto com o professor. Aos demais amigos e colegas, né, pesquisadores aí na resistência, né, ao meu querido Daniel Fabre, amigo de pesquisa, companheiro de grupo, né, ao João, e a minha querida amiga também, pesquisadora, e que me ajuda várias vezes. O seu livro está por aqui, quando eu preciso de um talentozinho ali em algumas categorias de autosserra. Bom, eu queria também agradecer, né, aproveitar ao trabalho do Lavra. Acho que é um trabalho sensacional. Imagino que não deva ser fácil, né, hoje em dia, atuar um pouco nessa parte editorial, mas, sem sombra de dúvida, o trabalho que vem sendo feito pelo pessoal é magnífico. O pessoal do Revolution também, achei sensacional as palavras do João. Acho que essa é a ideia. A gente precisa popularizar mais, a gente precisa capitalizar mais, estar em todos os meios possíveis e até não possíveis de comunicação, né? Hoje todos esses canais são canais de comunicação, são canais inclusive de curso, são canais de teoria, etc. Então, por que não participar
Acho que os memes são novos tipos de comunicação popular. Então eu achei sensacional essa edição, o projeto. Quando eu vi, eu fiquei até meio sem palavras. Falei, pô, eu não esperava muito, né? Porque é aquela coisa, todo mundo fala, pô, é um livro de entrevista. Pô, sei lá, entrevista eu já vi, né? E aí, quando eu comecei a ver e dar conta do projeto, né, que eu tive esse prazer imenso de poder participar não desde o começo, mas já na escrita, eu comecei a olhar e falei, nossa, aqui vai ficar maravilhoso isso. E me espantou, né, ao final da obra, eu fiquei surpreso de uma forma muito positiva. Achei que o livro ficou, assim, foi de um talento editorial muito grande. Né? Então, parabéns a todos que participaram desse projeto, ao pessoal que não está aqui, né, ao Gabriel, ao Emiliano, ao Jones, que participou também da entrevista. Enfim, acho que espero que seja o primeiro de muitos projetos, porque ficou sensacional. Então, vocês estão de parabéns. E sobre o meu texto, né, o meu pequeno texto ali, como eu falei, perto do tamanho, né, uma gota dentro de um oceano de teoria do professor Edson Mascaro, foi um texto que eu fiz e foi muito interessante, né? Eu gostaria até de falar mais da minha experiência escrevendo o texto do que do texto em si, porque eu acho que a ideia é o pessoal depois comprar o livro e ler com mais calma, mas, claro, falarei um pouquinho da parte escrita também. Ele foi, para mim, um prazer imenso, mas foi um pouco paradoxal, né? Eu conheci o Alisson em 2013, eu tinha acabado de sair praticamente da faculdade, e já havia sido um divisor de águas e um espanto, né? Em 2014 eu praticamente li tudo sobre ele, porque foi quando eu entrei no mestrado, e depois ter que retomar, né, essa leitura. São vários textos, são diversas coisas. Eu fui pegando todas as edições que eu tinha aqui, e foi um trabalho, assim, para mim foi sensacional. Eu fui reaprendendo e fui vendo a magnitude de toda a teoria, muito densa, mas muito prazerosa de ser lida e ser estudada. Então, para mim, foi um trabalho excepcional de ser desenvolvido. E aí eu quis passar um pouco dessa ideia, né, para o pessoal do texto. Quem for ler vai ver que eu tentei fazer algo tentando mostrar efetivamente essa potência da teoria do professor Mascaro, né? Não só tratando das suas obras e das suas ideias de um modo meio pontual, né? Então eu descrevo a obra, falo um pouquinho dos seus principais pensamentos dentro dessa obra, mas eu tento traçar alguns paralelos com a vida e a história do próprio professor, justamente para dar, ou para tentar, pelo menos é isso que eu tentei traduzir, esse afeto que ele consegue passar quando a gente está lendo ou ouvindo, né, no caso. Quem ouve alguma palestra dele também sente isso, esse afeto grande e profundo que ele passa para a gente, né? Toda vez que eu pego uma obra dele, eu fico surpreso, né? Ele não me cansa de surpreender. E eu acho sempre um pouco... Eu não diria, eu não fico assustado, mas eu fico um pouco impressionado com uma certa dicotomia que eu leio os livros do professor, né? Eu sempre vejo que ele é uma pessoa que escreve de uma forma muito simples, clara e didática, e ao mesmo tempo é muito denso em termos de teoria, em termos de categoria, altamente sistematizado, uma cadência muito boa de ser lida, de ser compreendida. Quem escreve sabe da dificuldade que é de fazer isso, e ao mesmo tempo ele deixa evidente uma miséria que é a nossa realidade social, principalmente nos seus últimos livros, né, como nós estamos numa certa hecatombe social, uma complexidade gigantesca, causada pelas grandes contradições do capital, mas ao mesmo tempo ele vai dando um certo alento, até transmitindo um certo carinho, né, apontando alguns caminhos de esperança. Então a ideia que eu tive dessa obra é fazer esse apanhado, né, misturando um pouco a vida do professor
os seus livros e aquilo que ele queria, de certa forma, transmitir, ou pelo menos aquilo que eu sentia, né, que ele queria transmitir. Eu tenho diversas anotações que eu fui fazendo e desenvolvendo quando fui escrevendo um artigo. Um dia eu vou mandar para o nosso querido professor, estou organizando isso um pouquinho melhor, porque realmente foi um prazer imenso, né, poder trabalhar nessa cadência das obras dele, precisei conversar bastante com ele para fazer alguns detalhes ali da vida dele, quando ele estava escrevendo as obras, e eu gostei muito, inclusive, do resultado, porque eu acho que eu consegui fazer uma homenagem, né, que eu gostaria de ter feito para o meu grande mestre, mas também passar um pouquinho essa minha ideia, né, do que eu recebo quando eu estou lendo as obras do professor. Então é isso, né? De um modo geral, como eu falei, eu vou trabalhando, eu começo falando um pouquinho da vida do Alisson, do professor Alisson, da sua vida acadêmica, e aí eu vou concatenando como ele vai desenvolvendo os seus livros, e, como eu falei, as principais ideias, os principais comentários que foram feitos a respeito das obras, e isso precisa ser lido, é claro, como um conjunto todo, especialmente com o texto da professora Juliana, que certamente traz muito melhor do que eu ali as categorias que o Alisson trabalha, até porque era essa a intenção mais dela, né, trabalhar exatamente quais são as principais, o sistema filosófico do professor, de modo geral, né, e aí eu tentei demonstrar, então, como esse todo, né, do sistema filosófico, que é melhor desenvolvido pela professora Juliana, ele vai desaguando em vários ramos da vida, né? O professor escreve sobre arte, sobre saúde, enfim, ele é quase um pensador do Renascimento, né? Que desenvolve esse sistema filosófico em quase todas as áreas e esfera, e isso é altissimamente interessante. Então é isso, né? Mais uma vez eu queria agradecer a todos que desenvolveram o projeto da obra, a todos que estão nos ouvindo hoje, ao meu querido mestre, um grande abraço. E é isso. Obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado. Acho que com a sua fala e a da Juliana a gente tem uma noção melhor do que são esses textos que estão junto nesse livro, que são muito importantes até para ser um ponto de início para o pensamento do professor Alisson, né? Eu acredito que possam ajudar bastante quem está chegando por essas praias agora. Então, por fim, vamos ouvir agora o autor do livro, meu querido professor Alisson Mascara. Obrigado, boa noite mais uma vez a todas e todos. Eu lhes digo que estou muito emocionado, a ponto de quase chorar em algumas das vezes e em todas as falas de todas e todos vocês. Eu quero poder falar nesta noite, iniciar esta fala, dizendo que a minha melhor virtude de fala e escrita é o respeito que eu tenho pelo silêncio. Eu sou um homem de muito silêncio na minha vida cotidiana. Falo pouco de tudo aquilo que eu não sei e de que não tenho condição de me referir. Não gosto desta balbúrdia cotidiana das opiniões muito candentes, muito rápidas que as pessoas têm sobre qualquer coisa. Eu não tenho nenhuma opinião sobre Big Brother Brasil. Eu não sei nada, não tenho nada a dizer sobre qual é a última música do momento. E existem, inclusive, muitas ocasiões em que as pessoas ficam espantadas, porque eu não conheço mesmo, enfim, qual é o cantor tal, a cantora tal, e meus orientandos, inclusive, brincam algumas vezes. Eu não vi alguns dos filmes que todo mundo viu, e eu não tenho tempo para isso, e mais que tempo, eu não quero ver isto. Eu quero fechar o olho, eu quero não ter que falar nada sobre tudo isso para poder me concentrar no que é decisivo. Eu penso que a maior dificuldade do nosso tempo
é aquela pela qual nós somos interpelados a tudo, e o dia em que somos interpelados a tudo, nós não somos interpelados por nada. Porque se efetivamente nós temos que dar opinião sobre todas as coisas, e nós temos que estar chamados e constituídos para toda ordem de coisas, o importante ganha o tamanho do diminuto. E a partir daí, nós abandonamos a palavra que é sagrada, que é verdadeira, que é necessária. Então, o silêncio é fundamental, porque quando se fala para guardar e para marcar e para abrir os caminhos do nosso tempo. Então, por mais que eu fale, esta palavra, para mim, ela nunca deixa de ter a responsabilidade de dizer e escrever para que nós possamos, com a palavra, a escrita e a fala, tocar o nosso tempo e tocar com responsabilidade. Eu quero dizer aqui muito explicitamente que desde muito jovem, quando eu comecei a falar, escrever, dar aula, estar junto da luta, eu todas as vezes digo, a minha palavra não pode ser simplesmente uma palavra que ecoe sem nenhum sentido. Eu preciso mobilizar alguém, ou muitos e muitas, para que junto comigo caminhemos por estradas aonde não caminhamos. Tanto assim que quando algo já está de muita conquista de todas e todos, eu mal me refiro a isso. Eu nunca xinguei quem todos xingam, aquele que seja xingado por todos. Nunca. Eu nunca pisei em quem já está sendo pisado. E via de regra até, eu olho com mais carinho quem está sendo pisado, porque mesmo que não seja nosso, é um sintoma do mundo, que a desgraça, quando surja, mereça de nós uma palavra de compaixão, ou pelo menos um olhar de compaixão. Então, quando o Revolu Show me convidou para esta entrevista, eu fiquei muito honrado e emocionado, e não poderia deixar esta ocasião para simplesmente falar daquilo que eventualmente já tenha falado em outros momentos, ou para repetir aquilo que já se saiba por aí e que já se tenha assentado. Era meu dever, e eu tomei como minha incumbência, poder explicar às companheiras e aos companheiros algo da reflexão sobre o nosso tempo, e mais que isso, eu quis mobilizar as gerações de hoje para que nós pudéssemos sair das encruzilhadas da crise, da pandemia que entrou aqui como apenas um mote do ano de 2020, mas contribuiu para explicitar as contradições do nosso tempo. E o resultado foi espetacular. Eu fiquei muito emocionado ao ver esta entrevista e a sua tamanha repercussão. Eu quero mais uma vez agradecer ao querido João Carvalho, ao Jones, ao Zamiliano, ao Diego, que esteve no backstage do dia, mas não esteve junto conosco na hora da fala, e todas e todos do Revolu Show. Quando houve o convite, quando surgiu a ideia de tornar esta entrevista um livro, também foi uma ocasião muito especial, porque Daniel, meu querido orientando do Lava Palavra, também Gabriel, também meu outro Daniel, orientando antigo da Faculdade de Direito, e toda a equipe do Lava Palavra, eu me sinto muito feliz ao ver esses meus alunos queridos desenvolvendo esta caminhada. O João fez um trabalho magnífico, ele transcreveu essa entrevista de ponta a ponta, e que trabalho árduo ele teve, e algo aqui da Idade Média que ele estuda ficou pelas mãos dele, naquela forma do monge copista, que preservou um Aristóteles que só tinha um exemplar e tornou 2. Então, quando alguém levou para o outro lado, quando pegou fogo aquela abadia, alguém salvou do outro lado. Claro, nada do que eu falei tem nenhuma referência, nem nenhuma
paridade de ombro com Aristóteles, mas foi um trabalho do João que me deixou muito emocionado de vê-lo com uma contribuição tão bonita a essa causa. E essa contribuição veio depois com os textos queridos, de dois queridos orientandos meus, a querida Juliana Paula Magalhães e o querido Lucas Ruiz Balcone, cujos textos eu li ao final, quando já estavam prontos, eu disse, está ótimo, eu só tenho palavras de emoção e agradecimento por esses dois textos que me deixaram profundamente tocado, me deixaram sensibilizado. E, junto com tudo isso, vem também, junto com a orelha do meu querido orientando Daniel Fabre, vem, então, ao final, a quarta capa do querido professor Carlos Rivera Lugo, que me foi entregue pelo Daniel ao final de todo o processo. Eu não li o texto, só pude lê-lo ao final. E quando eu li, eu fiquei profundamente emocionado e fiquei profundamente sensibilizado. O professor Rivera Lugo eu admiro de muitos anos. Em muitas ocasiões, por muitos países do mundo onde estivemos juntos, nós nos olhamos no olho um do outro e as nossas dores e as nossas esperanças não frutificadas e as portas que o mundo bateu na nossa cara, estas marcas da vida nos identificam. Eu nunca encontrei alguém com o qual pudesse ter tanta afinidade de dores, de experiência da realidade da vida, daquilo que a vida marca para todos nós e, ao mesmo tempo, de tanta esperança como é a figura do professor Carlos Rivera Lugo. Eu tive a ocasião de, pouco tempo atrás, ano e pouco, poder liderar esse processo de tradução da primeira obra do professor Rivera Lugo para o português, na mesma coleção do livro da Juliana, do livro do Lucas, e Daniel Fabre traduziu este livro, muito especial, gravura inclusive minha, prefácio meu, e eu posso atestar o quanto o professor Rivera Lugo é um modelo para o nosso tempo, e é alguém que constrói com a vida aquilo que é a necessidade da semeadura das ideias para a ação revolucionária. Então, quando esse time se completa aqui, estes 5 queridos companheiros e companheiras se encontram presentes na noite de hoje, com mais aquelas e aqueles que contribuíram com todo o trabalho de bastidores para esse processo, eu posso dizer que ter falado valeu a pena. Ter me pronunciado na ocasião da entrevista para o Revolu Show foi algo de muito especial. E este pequeno texto, eu fico emocionado ao vê-lo na forma de livro, porque eu não sei o que é a internet daqui a 50 anos. Hoje é um podcast. Eu não sei se daqui a 20 anos este formato podcast estará todo ele consolidado e as pessoas poderão ouvi-lo. Eventualmente, daqui a 40 anos, não há nem internet como nós a conhecemos. Será outra coisa. E alguém não saberá alcançar nesses alfarrábios da vida, como diria alguém de fala árabe, esta pessoa não saberá alcançar nesta profusão de X quatrilhões de documentos e disponibilidades eletrônicas esta tal entrevista, mas o texto está aqui. Isto que é o papel já vem pelo menos há uns 3.000 anos na humanidade aguentando ideias. Se eu falei de Aristóteles, foi escrito em um papiro, em um rolo de documento, até chegar um dia, pela imprensa, a transformação em forma de livro, e isso alcançou os nossos dias. Quando lá, na Itália do Renascimento, Aldo Manuzio juntou uns 5 ou 6 brilhantes intelectuais do Renascimento. O Lucas falou aqui do Renascimento, querido Lucas, e eu vou tomar a liberdade de lembrar disso, quando ele juntou por lá Giovanni Pico della Mirandola, quando o Erasmo saiu de Roterdã, o Desidério Erasmo atravessou a Europa inteira para encontrar com esse pessoal
que publicava livros de Aristóteles e Platão lá no tempo do Renascimento, Alberto Pio da Carpe e tantos outros mais, essa gente consolidou um conhecimento de 2000 anos. E aqui, este livro do Lava Palavra consolida uma fala do nosso tempo, uma intervenção do nosso tempo, e nos possibilita perenizar um pouquinho que seja esta reflexão e estas ideias sobre a nossa caminhada. Eu tenho muita alegria ao ver os meus alunos do Lavra Palavra persistindo nessa caminhada já há 5 anos do site e agora, neste ano, também com a editora Gabriel Landi, os meus Daniéis, antigos alunos, e todos os demais do Lavra Palavra. Eu fico muito feliz ao ver isto que nasce, inclusive, como um poema, lavrar a palavra, trabalhar a palavra, quase que no seu labor agrário da palavra, la semilla, Maestro Carlos, que vai a se lavrar em la tierra por meio de las palavras. Eu vejo com muita alegria que este resultado está logrando muito êxito. Então, a todas e todos que me acompanham, eu, inclusive, conclamo para que contribuam com Lavra Palavra, seja comprando os livros, seja propagando a notícia sobre o Lavra Palavra, porque é um trabalho de militância. É fundamental que as editoras de esquerda, militantes, possam alcançar o espaço devido e possam efetivamente ter portas abertas para as lutadoras e os lutadores de esquerda. Esta obra, que inclusive eu considero magnífica esteticamente, esta capa aqui, que é um quadro que me foi presenteado pelo querido, grande pintor Moisés Fagundes, um dos grandes gênios da pintura do nosso tempo, de 80 anos de idade, negro, com uma história muito bonita de arte e luta. E é muito bonito ver este quadro aqui na capa do livro. Queridas e queridos, eu gostaria de vos dizer que acredito muito na ideia, acredito muito na palavra. Querido Carlos, que me falou da importância da luta e do engajamento revolucionário, eu quero vos dizer que o sentido mais importante da minha reflexão é o sentido de chegar próximo da nossa gente, do nosso povo, na certeza de que o mundo será transformado. O mundo anda muito sufocado, o mundo anda totalmente na encruzilhada e no labirinto do capital, e este mundo vai muito, se encaminha muito à desgraça da nossa gente. Eu não entrego a toalha, eu não abandono o jogo. Eu penso que é preciso recomeçar do zero e falar de novo, e falar de modo mais claro e mais patente. Eu sou de esquerda desde que eu me entendo por gente. Eu contei, inclusive, eu penso que contei na entrevista aqui, me desculpem, porque às vezes eu já me confundo qual foi a entrevista que eu falei de alguma coisa. Eu penso que foi nessa aqui, me desculpem, mas eu tenho quase certeza que foi nessa. Se não for, foi em outra, que depois vocês procuram por aí pela internet, devem encontrar. Eu me lembro que eu tinha 6 anos de idade quando houve a primeira eleição pós-ditadura, ainda na ditadura, a eleição dentro da ditadura para governador do estado, 82. E eu me lembro, com 6 anos de idade, que eu torcia sobre o estado de São Paulo, torcia pelo candidato da esquerda, que naquele tempo era o Lula, e com 6 anos de idade eu dizia, esse aí é a pessoa do povo, é esse aí que nós devemos apoiar. Isso eu me lembro perfeitamente, que eu estava no chão da minha casa, na beira da cama, com 6 anos de idade, e eu ouvi alguém dizendo na televisão, este Lula é um revolucionário e vai tirar as coisas dos ricos e dar para os pobres. E a entonação da voz era que isso fosse perigosíssimo. E eu disse, nossa, é isso que a gente tem que fazer, tirar do rico e dar para o pobre. Claro, depois algumas ilusões se abandonam, não iria
necessariamente tirar tanto do rico para dar para o pobre, e, claro, entendemos, inclusive, que não era tão revolucionário assim todo o processo que se passou, mas isso é a caminhada posterior. Eu quero dizer para vocês que quando eu cheguei à faculdade aos 17 anos, eu já era velho, eu já estava consolidado naquilo que era o meu jeito de ser. Quem me conhece de jovem, adolescente, e até hoje me conhece, sempre diz que mais ou menos o meu jeito de ser é o mesmo. Eu sempre fui mais ou menos assim, um pouco mais velho e um pouco mais desconfiado destas ilusões das coisas por aí. Eu nunca gostei disto que é sempre a ilusão juvenil das pessoas que se entusiasmam com as coisas do momento. Eu sempre fui um pouquinho refratário com isso. Ao mesmo tempo, sempre fui muito fraterno e solidário, porque eu não me entusiasmo com as ilusões, mas eu não me desencanto com a queda das lutas e das pessoas. Em primeiro lugar, porque nós, para caminharmos, caímos. Não há quem não caia. Eu caí muitas vezes, cairei muitas vezes, e todas e todos cairão. Então, eu não julgo, nem tenho uma ilusão quebrada com a queda dos outros. Quando eu falo para a esquerda do Brasil e para a América Latina, nas tantas ocasiões em que me dá a honra a América Latina de me escutar, o professor Rivera Lugo e eu, uns poucos tempos atrás, estivemos juntos em San Luis Potosí, lá no México, tomando café. Não é o melhor café do mundo, porque é um café estadunidense, um café ralo, mas é um café, enfim, já está bom. O Carlos, inclusive, me disse no dia, não estás acostumado com este café porque é um café estadunidense, pero é café. Então, tomamos um café desse tamanho, que se reduzisse ao nosso cafezinho, era mais ralo do que essa xicarazinha do café nosso. Mas, enfim, os Estados Unidos chegam por todo lado, que dirá no México também. E São Luís Potosí já é fronteira. Pois bem, o que estava dizendo aqui, nas tantas ocasiões em que falamos juntos, Carlos Rivera Lugo e eu, pelo mundo, e por todo lado em que eu possa falar, eu quero vos dizer que eu sempre insisto em não repetir aquilo que tenha sido o erro da nossa geração. Mas eu não falo com rancor, nem falo com superioridade em relação a isso. Quando eu falo sobre os descaminhos da esquerda do Brasil e da América Latina, Lula, Dilma, as lutas dos trabalhadores e trabalhadoras aqui do Brasil, de tantos países, por tanto lado, eu falo com carinho, porque eu não sei se nenhum de nós, se qualquer de nós, estando pelas condições que estavam estas e estes, não faríamos pior. Eu tenho muita desconfiança, desde muito jovem, com estas pessoas de fala hiperradical contra circunstâncias e fatos muito específicos. Quando se localiza em gente ou em fato o rigor revolucionário dizendo aquela pessoa não fez tal coisa, eu desconfio de tudo isso. Porque eu me ponho no lugar de quem fez. Como muitas vezes na vida, a vida me fez muito rapidamente, e isso é tanto uma honra quanto um encargo. Quando eu tive que tomar decisões, eu tive que, muito jovem, ter, inclusive, a experiência da autoridade. Eu, talvez alguns saibam, mas também contei no livro aqui, eu dou aula oficialmente em faculdade desde 22 anos de idade. Eu tinha turma de 22 anos de idade que tinha aula comigo aos 22. É que eu não conto que na faculdade eu já dava aula de antes, desde os 18. Mas 22 eu era oficialmente professor. Eu montei uma faculdade aos 23 anos de idade. Aos 26 já era diretor da faculdade. E já era revolucionário. E sabia que eu tinha salário de professor que eu tinha que manter.
que era professor revolucionário, mas tinha filhos. E eu tinha que dar conta de todas essas coisas. Então, nas tantas vezes em que a vida me demonstrou que eu tinha responsabilidade com a luta, eu aprendi que não faço da vida simplesmente esse espetáculo que muitas vezes a internet faz. As pessoas são nervosas na internet, nas redes sociais, então elas julgam a tudo, elas se posicionam contra tudo. Eu abomino esta posição. Eu observo bem e sou capaz, inclusive, de agradecer a alguém da esquerda reformista por ter feito umas 2 ou 3 reformas idiotas, e sou capaz de tirar um lenço do bolso e dar ao olho desta pessoa para que enxugue, porque foi, como diriam os argentinos, o professor Carlos, eu acho que entende esta expressão, tanto de los argentinos quanto de los brasileiros, porque foi otário, foi uma pessoa que se iludiu com a sociedade burguesa e fez o que ela quis, e sofreu, porque observem, prezados e prezadas, não deve ser fácil para o Lula, depois de ser o maior presidente da história do Brasil, até porque a concorrência também não ajuda, então, tirando ele, Brizola não foi, tirando ele, Vargas, Jango e Juscelino, o resto não conta. Então, até então, era o melhor presidente do Brasil, nesse quadro todo. Que triste, logo em seguida, ser preso. E até agora ouvir, talvez ainda da maioria dos brasileiros e das brasileiras, que ele não presta. E as pessoas então votam no Bolsonaro, as pessoas votam no Aécio, as pessoas votam no Serra, as pessoas votam em tudo isso, e o Lula morrerá sendo chamado de tudo quanto é nome do que não presta, sendo que do nosso lado revolucionário, ele é só a esquerda enganada. Só que, obviamente, meus inimigos estão ainda mais para lá. Então, eu não me iludo com estes tribunais da vida, das pessoas que são hiper denunciantes de coisas como tais. 5 anos depois, eu conheço esse quadro. Eu começo a dar aula na faculdade aos 18. Aos 22, já lhes falei, era oficialmente professor. Então, eu conheço muitos alunos altamente revolucionários aos 18, 20 anos de idade. Hoje, eles já têm idade para estar na minha idade. Eles já quase se ombreiam com a minha idade e eles são reacionários. Eles dizem, eu tenho filho para criar. Eu tenho que pagar minha conta. Eles odeiam a esquerda. Eu vejo esse processo em muitas ocasiões. E, às vezes, eu vejo uma menina em silêncio e um menino em silêncio que olham para mim numa aula com o olho a olho. E eles não falam nada. 10 anos depois, eles estão lá com o MST. Eles estão na advocacia popular. E ninguém nem lembra o nome deles. E eles também não querem ser lembrados. Eles não querem posar de heróis. Dessa eu gosto. Eles são os meus pupilos. Eles estão comigo na luta. Eu nunca deixei, nem nunca gostei de que a vida da gente fosse uma vida de celebridade. Eu rejeito profundamente isso. A vida da gente é uma vida de luta, é uma vida de passo a passo, é uma vida na qual se morre muito rapidamente. Quando se pisca o olho, a vida passou, a doença chegou, a impossibilidade nos acolhe, e então a vida passa num pulo só. O primeiro fato que eu gostaria de vos dizer aqui, dado que este livro é um livro, disse a Juliana querida, é um livro de homenagem, obrigado pela parte que me toca, e já diria o velho Lupicínio Rodrigues, que aqui os 4 conhecem, apenas o professor Carlos não conhece, mas depois a gente manda o link para ele, de quem foi o velho Lupicínio, de quem, se vivo fosse, e eu também vivo, ao mesmo tempo eu gostaria de ter sido amigo, e talvez vocês não sabem, mas o velho Lupicínio Rodrigues, negro, homem pobre, foi bedel da Faculdade de Direito de Porto Alegre, da Federal do Rio Grande do Sul. Se eu fosse professor daquela faculdade, eu pararia para tomar café, esse café brasileiro nosso, curtinho, mas eu demoraria 1 hora para tomar uma xicarazinha assim,
como eu demorei 2, 3 com o Carlos para tomar esse café desse tamanho, eu perderia um tempo meu para conversar com o velho Lupicínio, que tem uma música chamada Homenagem, e ele diz: eu agradeço essas homenagens que vocês me fazem, mas não é muito, não fico muito encantado com isso, não. A vida tem que andar para frente. E a vida tem que andar para frente, meus queridos e queridas, por conta das experiências que são fundamentais para liderar e para avançar com a revolução. A primeira delas, disse o Carlos, querido, na noite de hoje, eu falo isso a todo momento, hoje eu volto a falar mais uma vez. O primeiro ponto é falar de todo o coração. Esta sociedade é errada. O capitalismo é errado. Alguém vai dizer: mas você sabe sair do capitalismo e chegar ao socialismo? Eventualmente, sozinho eu não sei. Existe uma ciência já consolidada há quase 200 anos. Existem experiências. Eu prefiro umas a outras. Existem caminhos. E talvez a próxima caminhada da tentativa revolucionária não seja igual a nenhuma das anteriores. Ou então seja igual, não sei. O que interessa é poder falar: o capitalismo é errado. E o socialismo é a solução do modo de produção capitalista. Quando isso se fala, eu vou vos dizer com toda a certeza, se tira um peso dos ombros. Nunca nenhuma pessoa veio a mim desconhecendo o fato de que eu falo contra o capitalismo. E quem vem a mim já sabe disso. Então vem quem gosta. E inclusive quem eventualmente tem medo de falar contra o capitalismo, até fala para mim: eu não posso falar o que o senhor fala, mas eu lhe dou os parabéns, eu lhe felicito, porque o senhor pelo menos fala. Então, prezados e prezadas, eu volto à palavra mais uma vez. Eu comecei minha fala de hoje porque este livro é a palavra escrita e a palavra falada, a entrevista original. Eu volto à palavra mais uma vez. Eu não sei o quanto a palavra transforma, mas eu sei que é fundamental para que tentemos a transformação falarmos. Então, eu nunca tive vergonha de falar em socialismo. E eu nunca tive tentação nenhuma em louvar o capitalismo. Nunca. E eu tenho mais amigos do que quem louva o capitalismo. Tenho muito mais amigos. Eu tenho gente que eu não conheço, inclusive, que às vezes escreve pela internet palavras queridas. E se um dia eu encontrar essa gente, se a gente me encontrar, essa gente me abraça. Então, o que eu vos digo é que eu só fiz amigos falando isto. Até porque o inimigo me respeita. Eu não estou tentando agradá-lo. Como eu também não penso que o meu inimigo é alguém que deva ser odiado, porque eu volto a dizer, eu nasci num mundo que é capitalista. Este mundo, isso eu sei que eu falei aqui, isso eu não me engano. O mundo que é capitalista é todo de direita. Então, se alguém defende o capitalismo e crê que as minhas posições em defesa do socialismo são um absurdo, eu entendo essa pessoa. Porque essa pessoa nasce e cresce e vive num mundo que é de direita. E essa pessoa é até boazinha, porque ela cumpre o que os outros querem dela. Essa pessoa é mansa, é pacífica, e isto vai uma ironia, quando ela usa uma arma, quando ela é um desses de extrema-direita, por aí, que usam uma arminha. Porque essa pessoa que usa uma arma bolsonarista, essa pessoa é tão fraca que ela cumpre o que os outros mandam que ela faça. Tem que ser homem, usar uma arma. Ela usa. Ela mata. Uma pessoa tem que ser muito fraca para matar. Muito fraca. Porque, efetivamente, ela cumpre aquilo que é o papel padrão da sociedade. Tão mais forte é romper com tudo isso, tão mais forte é poder não louvar o capitalismo, dizer, está tudo errado. E quantas vezes eu já encontrei pessoas de direita, bem de direita, que quando me escutaram dizendo, está tudo errado, esse cara olha para mim e fala, tudo que o senhor fala é um absurdo, mas o senhor fala tão certo que eu estou quase concordando com o senhor. Por isso é a minha tese. Essa gente aí de extrema-direita é um pulo para chegar para o nosso lado. Nós temos que efetivamente falar a verdade marxista, a ciência do que se passa com o capitalismo, porque essa gente é que anda sentindo que está tudo errado. Essa gente é de direita, meio fascista, meio de extrema-direita, essa gente não está
sentindo que está tudo certo. Quem é que está sentindo que está tudo certo? O pessoal da ordem das instituições da esquerda, chamada esquerda. O professor Carlos, que é de Porto Rico, colônia, infelizmente, dos Estados Unidos. Eu vou dizer, professor Carlos, que essa gente de centro-esquerda do Brasil equivale para nós ao Partido Democrata dos Estados Unidos. É o Partido Demócrata dos Estados Unidos. É de izquierda, pero que izquierda que es esta? Uma esquerda absurda. Então, a gente de direita, em umas ocasiões, conhece de modo mais patente a realidade que a gente de izquierda que crê na Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, há problemas muito graves neste espaço. Estou dizendo para vocês que eu sempre falei isto, claro, sempre encontrei gente revoltada com essas posições, porque para as pessoas ser de direita é ser de Deus, é ser da ordem, e ser de esquerda é ser do demônio. Vocês já sabem muito bem quanto se cumpre com isso, mas as pessoas se tocam, se sensibilizam com isso. E eu nunca gostei de que as pessoas se sensibilizassem com a minha fala por causa da minha pessoa. Eu gosto das minhas ideias, que não são minhas, são as ideias pela transformação do mundo. Elas vêm em primeiro lugar. A minha pessoa não vem. Então, eu até fico meio de cara brava, eu até fico meio reticente, que é para as pessoas não me tomarem como se fosse um oráculo. Então, eu conto piada, eu conto umas graças por aí, para quebrar o gelo e não ficar nesta posição de autoridade, que ao mesmo tempo é necessária e ao mesmo tempo, quando é tomada de outro modo, é ruim. É uma dialética do poder que se deve ter sempre em nossa luta e em nosso tempo. Estou dizendo tudo isto para todas e todos vocês, porque eu quero agora falar da última questão. Eu creio que nós, da luta revolucionária, e esta é a luta de todas e todos nós, devamos beber com o passado para aprender o presente para lutar pelo futuro. Eu quero fazer um último momento de fala hoje a todas e todos vocês, que é o resultado do que eu falei aqui. Eu recomendo a leitura dos textos que estão aqui, da minha fala, inclusive das duas entrevistas, e das falas de Carlos, João, Daniel, Juliana e Lucas. Eu nunca abdiquei de ter ciência com sabedoria. Esta fala, com ela, eu completo o quadro do que queria dizer deste livro. A ciência tem que ter sabedoria. E o que é isto? Até hoje, mais ou menos, o universitário, quando chega ao marxismo, tem ciência. O revolucionário, muitas vezes, tem a prática das ações. Mas, às vezes, falta sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria, efetivamente, é ter o enraizamento da vida na sua materialidade vivida. É nunca pisar em cima de quem apanhou. É nunca abandonar alguém ferido no caminho. É ser solidário e ser amigo. É saber das próprias dificuldades. Portanto, em um momento de luta, é saber o quanto se aguenta. O quanto se aguenta pobre, preso no dia da batalha. Porque no dia da batalha nós podemos ser presos. Então eu vos digo, quem viveu na prisão, essa pessoa teve que extrair de si uma sabedoria imensa. Lembrem de Gramsci, que morreu na prisão. Isto é notável. Portanto, eu que sou um revolucionário, e olho para o Lula, que é um reformista, que entregou o Brasil para o golpe do pior modo possível, eu olho para ele e digo, que sabedoria tem que ter alguém para aguentar não sei quanto tempo de prisão. Será que eu tenho essa sabedoria? E eu falo para vocês da internet, que saem xingando a centro-esquerda, vocês aguentam o que eles aguentaram? Alguns aguentaram. Se vocês aguentam, vocês são melhores do que eles, porque vocês têm compromisso revolucionário e aguentam. Porque nós estamos para mais do que o reformismo. Então, a gente tem que forjar caminhos de um passo a mais. Mas entendam o que eu estou dizendo. Por causa disso, eu nunca olhei a vida
simplesmente com a métrica da ciência. Mas tampouco eu admiti apenas a métrica dos acordos da prática, para dizer, é o que dá para fazer no dia. Tem que bater no tempo histórico em que vivemos. Tem que pressionar o nosso tempo. O nosso tempo só fala em favor do capitalismo. Desde que eu tenho o primeiro texto meu escrito, isso aqui não é o primeiro, é o último não, o mais recente. Desde que eu tenho o meu primeiro texto escrito, eu falo socialismo. E as pessoas só diziam, já está fora de moda, está demodé. Não me interessa, eu tenho que mudar o meu tempo. Então, não adiantava eu pensar assim, nossa, meu tempo é um tempo reacionário, vou tentar acochambrar as coisas. Sempre fico falando o que é o necessário. E sempre entendo quando as pessoas não chegam. E até entendo quando alguém chega e cai. Porque eu não sei quem somos nós daqui a 30 anos. Eu não sei quantas e quantos de nós caímos pelas mais variadas razões. Então, eu quero vos dizer, o João Carvalho lembrou aqui do Althusser, porque faz 2 meses eu lancei um livro sobre Althusser e o aleatório pela editora Contracorrente, junto com um filósofo italiano, Vittorio Morfino. O Althusser gostava muito das teses do aleatório do Lucrécio, poeta romano e filósofo romano. Tito Lucrécio Caro era o nome desse fulano Lucrécio. Eu sempre gostei demais do Lucrécio, gostei muito, porque as ideias do Lucrécio, a primeira vez em que eu as li, eu estava na faculdade, porque no ano em que eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos de idade, foi o ano em que se abriu o baú do Althusser, na França, e se descobriu o livro do Aleatório, o texto dele do Materialismo do Encontro. Eu tinha 18 anos de idade, 17 para 18, quando então saíram nos jornais. Althusser publicou textos do Aleatório. E quando eu li, com 18 anos de idade, aquilo, notícia de jornal, eu disse, eu concordo com tudo isso. Isto é como se eu tivesse encontrado algo que eu já sabia. E eu sempre gostei, desde aquele tempo, porque o Lucrécio se falava já nos textos do Althusser, eu sempre gostei do Lucrécio. Só que eu gostei do Lucrécio também por uma coisa que hoje é esquecida, mas o Marx lembrou, porque o Marx foi estudar Demócrito, Epicuro e Lucrécio é sucessor deles. Eu sempre gostei da sabedoria lucreciana, esta sabedoria que diz assim, eu sou um ser mortal, eu vou morrer, eu vou viver uma vida que daqui a pouco acaba, então eu não preciso de riqueza. Claro, se eu puder ter o copo d'água, me ajuda. Porque se eu bebo um copo d'água, eu falo com a garganta mais fortalecida, mais bem acomodada. E quanto mais eu puder falar com a minha voz grave e puder alcançar você que me escuta, melhora. Então, eu sou agradecido pelo copo d'água. E se eu puder tê-lo, eu terei. E beberei da água. Então, é preciso prazer. Claro, Lucrécio é um epicurista. É preciso muito prazer. É preciso que nós gozemos muito na vida. Porque com o gozo, a vida tem entusiasmo. E com entusiasmo surge a revolução. A revolução não é um fardo histórico, é um prazer histórico. As melhores revolucionárias do mundo e os melhores revolucionários do mundo gozavam. Vejam até hoje, querido Carlos, como se gosta da figura de Ernesto Che Guevara, que era alguém que transpassava, em termos de imagem, o prazer. Era alguém que eventualmente nem era tão epicurista, mas as pessoas o tomariam por epicurista. Já outros mais, as pessoas não lembrariam deste quadro. Então, eu quero vos dizer, é preciso sabedoria para a nossa geração. Nossa geração faz muito menos do que a geração de Carlos Rivera Lugo. Muito menos. Carlos Rivera Lugo esteve no Chile ao tempo do golpe de Pinochet contra Salvador Allende. Nós não sofremos ainda tudo isso. Até poderemos sofrer. Não sei o que vem aí pelo Brasil para frente. Quando eu publiquei Crise e Golpe, foi em setembro para outubro de 2018. 20 dias antes do Bolsonaro ganhar a eleição. Uma pessoa chegou para mim e disse, este seu livro fica registrado
nos arquivos da direita brasileira como sendo o livro de combate ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Uma das teses minhas em Crise e Golpe, uma das teses centrais, é que os militares estavam nesse processo de golpe, apenas por detrás do judiciário. Só que ninguém falava disso até então, não estava à tona os militares. E eu publiquei o livro. E eu não sabia o que viria depois. Eu poderia sofrer as consequências disso 2 meses depois. Não sei o que sairia. Como não sei hoje o que sai. Só que eu não posso me paralisar, porque não sei. Eu tenho que viver com muita alegria. Porque do mesmo jeito que eu não sei, eles também não sabem. Então, é aquela história. Eu não sei que arma eles têm na mão, mas eu tenho esta. É uma caneta. Saio escrevendo. Não sei. A arma deles mata a gente. A nossa guarda para a história. Porque se um dia matam as nossas ideias, está aqui o Lavra Palavra, que tem um livrinho. Esse livrinho, eu já estou sabendo aí que já vendeu centenas de exemplares. O lançamento é hoje e o livro já está vendendo. Eu quero dizer o seguinte, não dá condição mais de queimar as centenas e eventualmente milhares de exemplares desse livro. Porque o Rivera Lugo, nosso querido Carlos, já tem um em Porto Rico. Vocês vão dizer, mas Porto Rico está mais fácil os Estados Unidos queimarem do que o Brasil. Concordo, mas alguém já recebeu no México, já tem uma cópia para Beatriz Heiland lá em Buenos Aires, nossa querida Beatriz, e está todo mundo bem guardado de livrinho para lá e para cá. E, eventualmente, tem alguém que tem uma cópia perdida lá em Londrina, como é o Lucas, e demora um pouco mais para chegar em Londrina, o pessoal demora um pouco para chegar por lá. Então, o que eu estou dizendo para todas e todos vocês é que as ideias vão, e exatamente nós não podemos nos paralisar pelo medo. É preciso sabedoria. E essa sabedoria é não ficar de acordo com a polêmica e a moda da internet. É ter silêncio quanto a isso. E ter sabedoria de chegar no alto da montanha e dizer, o caminho é por lá. Ah, mas todo mundo vai por outro lado, a moda é outro lado, não importa a moda. Vamos por aqui, de repente o povo vem com a gente, porque a gente já descobriu qual é a ciência para a transformação do mundo. Então, queridas e queridos, eu vos diria, sabedoria, que envolve, inclusive, não se paralisar, que envolve ter esperança, porque os cristãos sabem disso. Os cristãos dizem fé, esperança e caridade. Fiquemos com a esperança, porque caridade para nós é pouco e revolução é o que basta. E fé é este entusiasmo de esperança revolucionária. Pois bem, essa sabedoria há muito já vem e nós precisamos para nós. Eu vos diria, que o nosso tempo, talvez o que tem de pior, é esta gente que é até sensibilizada para lutas, engajada, mas não tem sabedoria. Então é uma gente que se mata os outros e vai morrendo, é uma gente dos tribunais da internet, é uma gente desta loucura da pauta que o Google dá para que elas fiquem dissertando a respeito. Então saibam, silêncio para que a palavra tenha pronúncia. Falem pouco, para que quando falarem, a palavra se eternize. Por isso esse livrinho aqui fala de coisas que, quando forem ouvidas e lidas, devem ser coisas com as quais nós pensemos. E mais, entusiasmo científico e compromisso histórico pela revolução. Não tenham vergonha, tenham orgulho em dizer: eu sou um revolucionário, eu sou uma revolucionária. E, aqui em português, sou um revolucionário, sou uma revolucionária. Alguém vai dizer, mas você ainda não fez revolução nenhuma. No máximo você está aí engajado num partido que se diz revolucionário, mas se juntar tem 10 gatos pingados, eles não fazem revolução nenhuma. Ou então, no máximo, você é revolucionário de internet, ou no máximo você agita uma bandeira, aí você diz assim, isto é porque ainda não dobramos a esquina da vida, porque você não viu ainda, na hora da verdade, do que eu sou capaz de fazer. Se você tem sabedoria de se reconhecer, capaz de fazer o processo de transformação social, falando dele, cumprindo-o, agindo em favor dele, escrevendo sobre ele, pagando o preço que isto representa,
e sabendo extrair gozo e prazer da transformação humana para um mundo socialista, um mundo melhor, você pode dizer que é um revolucionário, porque você está agindo, contribuindo, semeando este processo. Eu não sei o que é o futuro. Eventualmente, daqui a pouco tempo, a história abre a experiência revolucionária. E vocês vão dizer, mas no século XX, muitas perderam com gente muito boa. Por que agora, com gente menos boa, a gente pode ganhar? A minha pergunta é, mas por que não? Porque o nosso lado está enfraquecido, mas o lado de lá está também, hein? O Carlos Rivera Lugo não sabe disso. O lado de lá do Brasil tinha Carlos Lacerda. Hoje tem um astrólogo. Então, o lado de lá deles também está muito ruim. O lado de lá deles teve Geisel. Hoje tem quem tem aí. Então, gente, só nessa conta, o nosso lado já ganhou, porque o nosso lado anda muito pior do que o Carlos Marighella. Eu falei, inclusive, aqui, lembrei tudo isso. O nosso lado não tem um Marighella hoje, mas o lado deles tem um Geisel. Não me parece que tenha. Então, prezados e prezadas, eu vos digo, eu nunca estive tão entusiasmado com a revolução do que como eu estive hoje. Nunca estive tão com certeza de que nós vamos conquistar este tempo. A minha contribuição para este momento é vos agitar o coração e vos dar essas palavras de ciência e revolução. Não sei para onde vai isso. Eu sei que até agora, incrivelmente, quando eu comecei a formar essa geração de meninos aí, Daniel, Juliana, Lucas, quando eu comecei a ter tantos outros meninos como o João, que estão próximos, como se fossem orientando do coração, não é do papel, mas é do coração, e tantos outros mais. E quando encontrei Carlos, querido companheiro de vida, que é amigo de velho, depois eu traduzo isso para ele, as amizades de velho são amizades que ficam, porque elas são amizades que já passaram por muitas águas antes, então, quando elas são esfuziantes depois de um certo tempo, é porque só tem coisa boa, então já estão límpidas de todas as demais questões. Este meu velho jovem amigo, Carlos Rivera Lugo, todo este processo, toda esta caminhada, eu vos digo, nós conseguiremos coisas muito boas. Quando eu comecei a falar de tudo isso, há 20 e poucos anos, ninguém nem falava de marxismo no direito, na ciência política, na USP. Era quase um anátema falar de marxismo, e hoje eu encontro tanta e tanta gente que vem de tanto lado do Brasil e do exterior para falar comigo. Eu posso dizer, eu já venci, porque era proibido dizer, e hoje eu já encontro centenas e milhares de pessoas que querem ver comigo. E esse livro aqui, vocês divulgarem e lerem perante os seus pares, os seus colegas, quanta gente mais não vai saber de tudo isso. Queridas e queridos, eu volto ao meu silêncio para ouvir neste silêncio a vossa leitura destas páginas. Leiam-nas em vosso silêncio e façam destas palavras que também ecoem pelas suas bocas, que também ecoem pelos textos que vocês vão escrever, pelas suas canetas, e que as pessoas do mundo possam ler e possam ouvir tudo isto. Eu volto a dizer, parece que está muito longe, está na dobra da esquina, aguardem, o socialismo aí vem. Obrigado. Maravilha, professor, muito obrigado também, como sempre, muito inspirador, muito alentador para todas as nossas lutas, sempre com uma mensagem crítica e de esperança, acima de tudo, que eu acho que, como você e o professor Lugo comentaram, é a força motriz do nosso pensamento, das transformações. Dado o avançado da hora, gente, eu acredito que nós devemos encerrar aqui. Foi feita uma pergunta no chat do Adriano, que eu vou passar depois para o professor Alisson aqui, para os presentes responderem, para a gente poder encerrar e terminar o nosso dia, comer, ir ao banheiro e tudo mais, tá bom? Eu quero agradecer imensamente, em nome da equipe toda do Lavra Palavra, primeiramente ao professor Alisson, obviamente, por esse livro, por estar conosco aí em toda a nossa história, nosso projeto. Quero agradecer o João, que está com a gente também, estamos sempre junto, próximo do pessoal do Revolu Show, somos no mesmo campo, nosso sucesso
tá atrelado. Quero agradecer também aos meus companheiros Lucas e Juliana, obrigado pela participação, obrigado por contribuírem com o livro. E quero agradecer especialmente também ao professor Carlos Rivera Lugo. É sempre uma honra, professor. Nós temos que construir a nossa unidade latino-americana através dessas redes, dessas ligações, e tecer o amanhã, ali na esquina, como disse o professor Alisson. Por fim, gente, o blog Lavra Palavra é feito para vocês militantes, ele é um espaço de reflexão sobre a transformação do mundo, sobre o fim do capitalismo. Ele é um espaço feito para vocês e por vocês também. Então, o nosso blog, os nossos textos são produzidos por quem nos lê, então fiquem à vontade, para enviarem para a gente, submeterem as suas teses, as suas traduções, para a gente publicar e continuar fazendo esse serviço à militância, que é algo como eu chamo, tá bem? Muito obrigado e uma boa noite a todos. Até logo. Boa noite. Boa noite. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde